Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à TV Evangelizar. Está começando o nosso Vozes da Cidade, o nosso encontro diário aqui na sua televisão. Você de Maringá, das mais de 40 cidades, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua acolhida. Você que está no YouTube, somos mais de 2.600.000 inscritos, recebendo todo o conteúdo da TV Evangelizar. O nosso tema de hoje é Vida Após Vida, doação de órgãos em Maringá. Quem está aqui comigo é a Aline Machado, coordenadora da Organização de Procura de Órgãos. Tudo bem, Aline? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um prazer poder estar aqui com vocês. Nós vamos conversar com a Aline, sabe por quê, gente? Em 2024, o Brasil alcançou um recorde histórico, com mais de 30 mil transplantes de órgãos e tecidos, superando os 28,7 mil de 2023. No entanto, o número de doadores efetivos caiu ligeiramente de 4.129 para 4.086. Maringá, com o seu banco de córneas e equipes capacitadas, desempenha um papel importante nesse cenário, especialmente em transplante de córnea e rim. Vamos conversar sobre esse assunto logo após essa matéria. Por favor, coloca no ar. 50 mil pessoas. Este é o número de brasileiros que aguardam na fila por um órgão. A doação é um gesto que salva vidas, contribui para o bem-estar do indivíduo que recebe. Você já parou para escutar seu coração? Já ouviu ele bater? Cerca de 230 pessoas no nosso país aguardam pela chance de ouvir um coração novo batendo dentro do peito. No Brasil, os primeiros procedimentos aconteceram nos anos 60. Poucas pessoas sabem, mas a transfusão de sangue também é considerado um transplante. Aliás, esta é a doação mais comum no mundo. Existem dois tipos de doadores, o doador vivo e o doador que perdeu as funções cerebrais. Só para você ter uma ideia, se todos os órgãos de um doador com morte encefálica forem aproveitados, 25 pessoas são beneficiadas. Na Holanda, desde 2020, uma nova lei determina que os adultos acima de 18 anos, considerados saudáveis, são doadores de órgãos. Já na Espanha, país líder em transplantes no mundo, essa legislação já vigora desde 1979. Aqui no Brasil, cada cidadão é responsável por essa decisão e após a morte, apenas a família tem a palavra final. Por isso, se você deseja ser um doador, informe seus parentes sobre essa vontade. Te encontro no próximo vídeo. Até! De volta aqui no estúdio da TV Evangelizar, a nossa entrevistada já está aqui, Aline Machado. Aline, o que é uma organização de procura de órgãos e qual é o papel dela no processo de doação e como que ela funciona aqui em Maringá para facilitar a doação e o transplante de órgãos? Explica para a gente. Bom, a Organização de Procura de Órgãos é um braço do Sistema Nacional de Transplantes aqui na nossa região. Então, para que seja possível coordenar e organizar todo o processo, é necessário que a gente esteja mais próximos aos hospitais. Então, no estado do Paraná, nós temos a Central Estadual de Transplantes, que fica em Curitiba, e nós temos as OPOS do interior, as organizações de procura de órgãos do interior. Então, a OPO Maringá ela é responsável por toda a macro-regional de saúde noroeste. Então, a gente acompanha bem próximo os hospitais que têm pacientes em UTI, para que a gente possa precocemente identificar aquele paciente que pode estar em morte encefálica e que teria possibilidade, portanto, de doar os órgãos, né? A família teria possibilidade de doar os órgãos. E a gente também funciona como um fiscalizador, para que a gente garanta que todas as etapas sejam executadas exatamente como está previsto na legislação. A doação de órgãos ela tem um arcabouço legal bem forte, assim, é tudo muito minucioso. E a OPO, então, nós vamos até os hospitais, ou quando nós não conseguimos estar presente, nós estamos em contato o tempo todo, 24 horas, com as equipes, para ter certeza de que todos os itens da lei foram cumpridos e que não há dúvida da morte, né? Porque é algo muito sério. Cada hospital tem uma equipe?
Sim, hoje a legislação ela traz que os hospitais que têm leito de ventilação mecânica, então se tem lá um respirador, tem que ter a CDOT. Nós temos na nossa macro-regional 24 equipes, então 24 hospitais que têm a equipe. Essas equipes elas são capacitadas por nós e acompanhadas diariamente. Nós conseguimos acompanhar todos os pacientes que estão internados em UTI, em toda a nossa macro-região, em tempo real. Então, eles vão passando os dados e a gente vai acompanhando a evolução. Se esse paciente está melhorando ou está piorando. Se há o sinal de piora, que a gente acha que ele pode ter evoluído para a morte, a gente faz contato com o hospital e pede para que verifique com mais cuidado. Para que, né, assim, mais cuidado no sentido, olhe esse paciente, veja se esse diagnóstico está correto, faça os exames, repita a tomografia para ver como que está esse cérebro, para que a gente possa pensar nessa possibilidade de morte encefálica. E nós acompanhamos também 100% das PCRs, das paradas cardiorrespiratórias nesses hospitais, por conta da córnea. Porque o doador de córnea, ele pode ser com o coração parado. Então, parou o coração, a gente tem 6 horas para poder fazer a captação de córnea, se esse paciente se encaixar nos critérios de doação. Perfeito. Você estava dizendo desse processo. Como que é esse processo, desde a identificação de um potencial doador até chegar até o transplante de órgãos? Como que é esse processo? O processo ele começa quando nós temos um paciente com coma aperceptivo, que a gente chama. Então, esse paciente ele perde todos os reflexos. Se a gente identifica que o paciente não tem mais reflexos, então a gente precisa saber se essa perda de reflexo é por uma questão de medicação ou se realmente é o cérebro que está morto e por isso não tem. Então, a gente vai fazer uma série de testes. São 2 testes clínicos, tem teste laboratorial, tem exame de imagem. Depois que a gente fez esses testes, são 4 etapas, a gente tem 400% de certeza que esse cérebro está morto. Então, que pode estar quentinho, o paciente, coração batendo, os órgãos funcionando, mas o cérebro, que é o comando do corpo todo, não está. A partir do momento que nós temos, então, um paciente em morte encefálica, aí a gente vai começar a pensar na possibilidade de doação. Porque não há doação de órgãos se não houver a morte antes. Então, antes desse diagnóstico, a gente nem sabe se esse paciente pode ou não doar. Perfeito. Identifiquei a morte, nós vamos conversar com a família e nós vamos explicar para a família que este paciente morreu de um jeito diferente. Né? Essa pessoa morreu de um jeito... A gente está acostumado com aquela morte que fica gelado ali. Sim. Esse morreu diferente. E por morrer diferente, ele tem a possibilidade de salvar até 8 pessoas. Olha só, tá vendo? Por isso que é importante nós conversarmos sobre esse assunto. A Aline Machado vai permanecer com a gente aqui no estúdio da TV Evangelizar. A nossa conversa continua. Só coloca a previsão do tempo para Maringá, para algumas cidades aqui da nossa região, conferindo aqui na tela do Vozes da Cidade. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta, porque o tema de hoje é a doação de órgãos, em especial aqui na nossa região de Maringá. É rapidinho intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta com você. É o nosso Vozes da Cidade, aqui na sua TV Evangelizar. Obrigado pelo seu carinho, como é bom te encontrar aqui na nossa programação toda especial. Hoje, doação de órgãos, gente. Como é importante a gente falar sobre esse assunto. A gente já retoma a nossa conversa com a nossa entrevistada Aline Machado, mas a nossa equipe de jornalismo está pedindo espaço. Coloca no ar. Em 2003, a Liege não imaginava que precisaria de uma nova chance para viver. Foi quando ela apresentou os primeiros sintomas da fibrose pulmonar. É uma doença que é progressiva, né? Na época em que foi descoberta, não tinha tratamento, né? Hoje até tem alguns remédios, graças a Deus, mas na época não tinha e já foi me avisado naquele momento que possivelmente eu precisaria de um transplante pulmonar. Eu comecei a cansar
fazer as tarefas básicas do dia a dia. Então eu precisei começar a usar o oxigênio, né, 24 horas do dia. Mas em 2011, a Liege teve a oportunidade de escrever uma nova história. Após 5 meses na fila de espera, ela foi submetida a um transplante de pulmão. E esse sim de um doador mudou a vida dela. A educadora física se tornou uma atleta reconhecida mundialmente. Eu fiquei sabendo da existência dos Jogos Mundiais para transplantados. A primeira vez que eu fui foi em 2015, na Argentina. Então eu treinei por 100 metros rasos e no dia da prova eu larguei com tudo, né? Eu fui correndo e graças a Deus consegui então essa medalha de ouro, que foi a primeira medalha de ouro feminina, né, do Brasil em uma competição para transplantados em mundiais. E a partir daí eu já não parei, né? A história da Liege se repete todos os anos para milhares de brasileiros. O país é o segundo que mais realiza transplantes no mundo. Em 2021, foram 12 mil procedimentos. Em 2022, o Paraná voltou a liderar o ranking nacional, com 39 doações de órgãos efetivas por milhão de habitantes. Mas, apesar de possuir a taxa mais baixa de recusa de doação, apenas 27%, a chance de salvar mais vidas ainda esbarra no não de algumas famílias. Hoje nós temos mais de 2 mil paranaenses aguardando por um transplante, né? À espera de um sim de uma família. Mais de 50 mil pessoas aguardam um transplante no Brasil. Também esperam o sim, que significa uma nova vida. Um doador, ele pode salvar várias vidas, né? Porque ele pode doar o coração, pode doar os 2 pulmões, o fígado, o pâncreas, os 2 rins, as 2 córneas, além de outros tecidos, como válvulas, pele e ossos. Então, muitas pessoas podem ser beneficiadas. Eu só tô aqui hoje podendo contar minha história porque houve essa doação de órgãos. As pessoas veem ainda esse tema como um tabu, porque geralmente envolve a morte, a partida, mas a gente quer ressignificar isso, a gente quer falar de doação de órgãos como renascimento. É o Vozes da Cidade aqui junto com você e hoje doação de órgãos. Aline Machado, coordenadora da Organização de Procura de Órgãos. Uma das coisas que você disse no primeiro bloco é essa seriedade, porque vez ou outra a gente acaba, mas parece que o fulano passou na frente, alguma coisa aconteceu, para ele foi tão rápido, para o outro ele está esperando tanto. Você estava dizendo do rigor que é acompanhar toda essa fila. Explica um pouquinho mais sobre isso. Bom, sabe que até a gente fala fila e nem é o termo mais adequado. É uma lista. É uma lista. Porque a fila fica um atrás do outro. Número 1, 2, mas a gente não é número. Entendi. Nós somos pessoas. Verdade. Então, nesta lista, a gente vai considerar a gravidade desse paciente, a gente vai considerar as medidas dele. Então, eu não posso dar, por exemplo, um coração de uma pessoa de 1,5 m para uma pessoa de 1,80 m. Não é? Vai ser diferente. Então, todos esses critérios, eles são considerados para a gente poder gerar um ranking. O tipo do sangue, alguns exames imunológicos. Então, é uma série, cada órgão tem os seus critérios, que são especificados também por legislação. E, a partir daí, a gente gera um ranking de quem está. Então, às vezes, o paciente até está há mais tempo na fila, mas ele está respondendo ao tratamento. E aquele paciente que entrou agora, se ele não conseguir o órgão, em 24 horas ele vai morrer. Qual que é a nossa urgência? É esse que está para morrer. Então, a fila ela passa por isso. E a gente não consegue essa coisa, que a gente sabe que tem essa conversa. Porque comprou, porque tem dinheiro, né? A gente sabe. Porque é rico lá, conseguiu rapidinho. A gente não consegue manipular essa fila, porque essa fila ela é por computador. Ela vai puxar. Eu não sei quem. Quando eu ofereço um órgão aqui, quando nós temos o diagnóstico, a família aceita a doação e a gente vai ofertar o órgão, eu não sei quem está na fila. Né? Aí o computador vai cruzar esses dados, vai falar, olha, esse coração do seu João, ele dá para essas pessoas. E aí a gente vai ligar, olha, Dona Maria, chegou um coração aqui. A equipe lá, né? A gente que liga, a equipe transplantadora. Ah, eu estou gripada. A Dona Maria não vai poder receber o coração nesse momento. Então, a gente vai para o segundo da lista.
E aí até que a gente consegue achar o dono do coração. E tem uma palavra que você utilizou, a família realiza a aceitação. Antes, saía no documento, doador de órgãos, estava lá no documento. Ah, Rafael, eu já... Mas não basta a vontade mais da pessoa. Ela precisa falar isso para os seus familiares, porque se na hora, vamos supor, eu morri, estou lá, morte cerebral. Ah, mas o Rafael tinha dito lá na televisão que podia doar os órgãos. Mas se a minha família disser, não vai ser feito. Não tem doação, não tem doação. A família precisa concordar e assinar. E a gente vai conferir todos os documentos, se os documentos estão ok, daí a gente vai ofertar esse órgão. Existiu mesmo a legislação que a gente chama da doação presumida, em que todo mundo doaria órgãos até que se manifestasse o contrário. Mas isso caiu. A doação, então, é um direito da família. É importante a gente falar que é um direito da família poder doar. E o que a literatura traz para a gente? O que os estudos falam? Que quando as famílias conversam sobre isso em casa, sobre o que eu penso, se eu quero doar, se eu não quero, qual que é o meu medo, eles tendem a doar mais. Porque a gente consegue esclarecer as dúvidas e a família tem conhecimento do desejo do morto. Outra coisa que é muito importante que os estudos trazem para a gente é que as famílias que doam, elas tendem a ter um luto melhor. Não quer dizer que dói menos, é a pessoa que você ama que morreu. Sim. Mas consegue entender que há um propósito nisso, que há um bem maior. A sensação de salvar outras vidas, ela acalenta nesse momento da dor. Então, todo mundo ganha. Todo mundo ganha quando a família concorda. Por isso que é importante conversar sobre esse assunto, conversar aí na sua casa. E o Paraná é líder nacional em doação de órgãos com a menor taxa de recusa familiar. E Maringá tem feito de especial também para contribuir com esses resultados. Temos bons índices. Temos bons índices, já tivemos melhores. Né? Maringá chegou a ser recordista no mundo de número de doadores por habitante, a nossa macro-região, né? Toda a nossa região. Esses números caíram um pouco nos últimos anos, mas a gente está percebendo nos últimos 3 meses que já está tendo uma recuperação. Então, nós já doamos na nossa macro-região, este ano, nós tivemos 30 doações até o mês de junho. Aí, hoje, na hora que eu estava vindo para cá, falei, deixa eu ver, né, como é que está. Então, a gente tem já 36 famílias que disseram sim e que possibilitaram que a gente ofertasse órgãos. A gente ofertou coração, ofertou pulmão, rim, fígado. Nós conseguimos ofertar já diversos órgãos esse ano, graças à generosidade dessas famílias que aceitaram, no momento da maior dor delas, falar sim para aquelas pessoas que estão na fila. Aline, nesse último minuto, eu queria que você deixasse a sua mensagem sobre esse tema tão importante para quem está em casa, para que possa, aí no finalzinho desse dia, refletir sobre esse tema. Fica à vontade. Bom, é importante que a gente tire todas as dúvidas a respeito. Se alguém, por ser muito específica a questão da doação de órgãos, às vezes as pessoas têm dúvidas. Então, entre em contato com a OPO, que fica na 15ª. A gente tem o site Paraná Transplante, que tem muita informação sobre como funciona o processo. E a equipe que estiver acompanhando o paciente, né, que vocês amam, também vai ter condição de tirar todas as dúvidas quanto à seriedade do diagnóstico, para que a gente tenha segurança na doação. Uma pessoa pode salvar até 8, mas ninguém é sozinho. Então, quando eu salvo 8, eu estou mudando a vida de 8 famílias. Né? São muitas pessoas envolvidas. E poder dar uma nova oportunidade de vida para uma outra pessoa é uma grande bênção. Então... Aline, parabéns pelo seu trabalho, transmita o nosso abraço também a toda a sua equipe e conte sempre com a gente também, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade e a gente está sempre à disposição. Aline Machado, coordenadora da OPO, Organização de Procura de Órgãos, fala desse tema tão importante que é vida após vida, a doação de órgãos aqui na nossa região de Maringá.
Obrigado pelo seu carinho. Aproveite esse dia, finalzinho de dia, converse com a sua família sobre esse assunto, tá bom? Vai valer a pena. Grande abraço, fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.